Abra sua Bíblia. Levítico capítulo 15, versículo 25. Levítico capítulo 15, versículo 25. Diz assim: quando uma mulher tiver um fluxo de sangue por muitos dias fora da sua menstruação normal, ou um fluxo que continue além desse período, ela ficará impura enquanto durar o corrimento, como nos dias da sua menstruação. Era a lei de Deus. Nos dias da menstruação, a mulher é impura. A mulher não deveria fazer os seus afazeres domésticos, nem se encontrar com seu marido. Ela estava impura naqueles dias. Por que impura? Porque todos sabem, as mulheres melhor ainda sabem, que a menstruação é a troca da camada interna do útero. Está limpando o organismo da mulher. Então a mulher não poderia fazer seus afazeres, nem se encontrar com seu marido. Ela estava impura naqueles dias. E havia um mandamento, em Levítico 15, 25, que se passar, quando uma mulher tiver fluxo de sangue por muitos dias, fora da sua menstruação normal, ou um fluxo que continue além desse período, ela ficará impura enquanto durar o corrimento nos dias da sua menstruação. E quantos anos aquela mulher estava com fluxo de sangue? 12 anos. 12 anos que ela estava submetida a uma lei, a um mandamento. Ela era impura. Não deveria estar junto à sociedade, assim como os leprosos, né? Separados. A mulher, então, no dia do seu fluxo de sangue, deveria ficar separada. E agora eu queria que você imaginasse 12 anos nessa situação. 12 anos. 12 anos nessa situação. Eu queria que você tentasse imaginar o que deve ter acontecido com o corpo dessa mulher. Quais outras doenças ou quais outras consequências isso trouxe. A gente pode imaginar que ela, no mínimo, tinha vergonha dessa situação. No mínimo, ela era rejeitada por outros. No mínimo, ela deveria carregar com ela uma angústia, uma depressão por algo que não se resolvia, nem com os médicos. Qual era a causa desse sofrimento? 12 anos o médico não descobriu, provavelmente ninguém sabia. Ela sangrava e não sabia qual era a causa do seu sangramento. Só sabia que sofria demais. Só sabia que era angustiada por isso. Havia uma angústia, provavelmente, e ela não sabia qual era a causa. Mais ou menos parecido com aqueles que ainda não nasceram de novo e não experimentam uma vida no Espírito. Algo o traz sofrimento, nem que seja na mente, nem que seja só na mente, mas algo traz sofrimento e ele não sabe qual é a causa. Ele procura em todos os lugares e gasta tudo que tem, gasta suas fichas em apostar que tal sofrimento é porque ele não tem algo. Ele corre atrás de algo e não consegue suprir aquilo que o condena. Aquilo que traz tanto sofrimento. É interessante que o nome dessa mulher não foi revelado. O nome dela não foi revelado. Poderia ter sido revelado. Jesus estava indo curar uma menina, se não me engano, tinha curado ou era a filha de Jairo, se não me engano.
E foi revelado tantos nomes de pessoas que apareceram uma vez só, e dessa mulher não foi revelado. Mas algo que me chamou a atenção é que o testemunho dela é bem maior do que o nome. Aquilo que Jesus fez na vida dela é bem maior até do que ela recebeu. E nós precisamos entender, porque a libertação que o Senhor quer trazer a nossa mente e a nossa vida é que a gente entenda. Entenda. É o entendimento que traz libertação. Quando uma criança, que nem a Melissa esses dias, pegou um papel e uma caneta e me desenhou. Horrível. Um negócio, ela não sabe. E ela fez a barba, cara. Ficou muito legal. Mas se você for vender um desenho desse, ninguém compra. Mas há um valor para mim, aquele desenho, porque eu entendo. Ela é minha filha, ela tem limitações. No meu entendimento, aquilo foi lindo quando eu recebi. A primeira vez que ela desenhou, ela conseguiu fazer um hominho, conseguiu fazer os braços até a barba. O meu entendimento, ela é minha filha e ela quis me agradar, me felicitou, me trouxe alegria. O reino de Deus, ele traz libertação, a palavra do Senhor traz libertação quando nós somos libertos e temos o entendimento de quem é Deus, de quem é Jesus, do que Ele pode fazer. Mas aquilo que Ele pode fazer não vai ser comparado àquilo que Ele é. E o testemunho daquilo que Ele fez na minha vida vai ser muito maior do que a própria bênção que eu recebi. Porque eu entendi que Ele me trouxe vida e restauração, me curou, me salvou, me livrou, me libertou, e agora eu posso caminhar, e agora eu posso segui-lo. E agora eu posso segui-lo. Esse entendimento destravado, esse entendimento onde nós rompemos, e aquilo que nós até sem saber a causa estávamos sangrando é cessado, parou. Aquilo que nos afastava de uma comunhão, aquilo que nos trazia isolamento e aquilo que nos fazia gastar tudo aquilo que tínhamos cessou. E agora o testemunho é bem maior, uma vida agora onde eu posso andar e caminhar curado, completamente curado. E eu não vou atrás de outra bênção, porque agora eu conheci aquele que é abençoador, e é Ele a quem eu quero, é Ele a quem eu posso ter e me alegrar e ter a vida que o Senhor projetou para mim. Eu digo isso porque muitas pessoas correm tanto atrás aos pés do Senhor para que lhes dê algo e lhes livre de um sofrimento. E quando o Senhor livra, aquilo que o Senhor deu é bem maior do que o Senhor. Precisava tanto de um escape, precisava tanto de um livramento. E aí quando recebeu do Senhor, aquilo se tornou bem maior do que o próprio Senhor. Virou as costas para Jesus, não ouve mais a sua voz e se apegou àquilo que Deus lhe deu, àquilo que Deus fez. Quando Jesus faz na vida daquela mulher e diz assim: vai, a tua fé te salvou. Ele com certeza, como disse isso para muitos, estava dizendo: vai agora e segue sua vida, sabendo que você não precisa ter mais sofrimento, mas nas entrelinhas, lembre-se de quem foi que te curou. Lembre-se de quem foi que te curou, para que a bênção que nós recebemos do Senhor não seja maior que o próprio Senhor. Então, para que nós precisamos tanto ser curados? Eu vou lhe dizer, para caminhar. Nós precisamos ser curados no Senhor, para caminhar, para segui-lo, para imitar os seus passos, para ser moldado no caráter que Ele foi exemplo. A sua palavra que nos molda.
E eu vou lhe dizer, você pode ser conhecido por algo que Deus fez em sua vida. É bem melhor do que ser conhecido pelo problema que você carrega. Você pode ser conhecido pelo que Deus realizou em sua vida. É bem melhor do que ser conhecido pelo sofrimento que você tanto chora. E aquela mulher gastando tudo que tinha com os médicos sem saber a causa. Eu fico pensando que muitas vezes nós estamos caminhando, como eu disse domingo passado, o evangelho é para os aliviados, a caminhada com Cristo, porque ele disse: vinde a mim aqueles que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então os que estão caminhando no evangelho estão aliviados, agora não estão mais cansados e oprimidos, foram libertos, foram curados, e é por isso que nós somos curados nele, em nosso entendimento de que ele é Senhor, de que ele é Rei, de que ele é Salvador de nossa vida. É ele quem me reprogramou, é ele que me reposicionou diante do Senhor. Estamos agora reposicionados diante do Senhor, agora como filhos. Agora como filhos. Porque um dia estancou o fluxo que estava me fazendo sofrer. Um dia Jesus estancou aquilo que me fazia estar afastado de sua presença, afastado da comunhão com os outros. A mulher procurou médicos por 12 anos, sem saber a causa de seu sofrimento. Mais ou menos como muitas pessoas procuram, talvez até na religião, talvez até na igreja, algo que estanque, algo que pare com o fluxo daquilo que me traz condenação, daquilo que me traz sofrimento, daquilo que me traz afastamento da presença de Deus. Mas eu vou lhe falar, Atos capítulo 2, versículo 42 a 47. Vamos abrir lá? Atos capítulo 2, versículo 42 a 47. Atos 2, 42 a 47. Diz assim, vamos lá, todo mundo acompanhando. Diz assim a palavra de Deus: eles se dedicavam ao ensino dos outros. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, e à comunhão, e ao partir do pão, e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um, conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas, e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente aqueles que iam sendo salvos. Esse texto de Atos, ou outros textos de Atos, que revelam como viviam os nossos irmãos, após Jesus ressuscitar e deixar incumbidos os apóstolos de uma missão, de pregar o evangelho a toda criatura e em todo canto dessa terra, são referência para nós. Nos traz uma referência, são referência de como ser, de como fazer. Mas eu lhe digo, como é que nós vamos nos tornar isso que os nossos irmãos viveram e viviam, apenas imitando suas obras? Não tem como, porque está na essência. E eu lhe digo 2 razões porque isso acontecia. Primeira razão: o fato de todos viverem em comunhão e de todos se doarem é porque estava muito fresco no seu entendimento aquilo que Deus fez em favor de toda a humanidade, que foi dar o seu Filho.
as ofertas que todos davam, a contribuição que todos tinham, era uma exigência do entendimento que eles tinham. Jesus ressuscitou, Deus deu o seu Filho. Por isso que o fato de contribuirmos com alegria, porque o que diz Coríntios? Não contribua por tristeza, nem por necessidade, não contribua por constrangimento. Cada um contribua aquilo que está proposto em seu coração, porque Deus ama aquele que dá com alegria. A palavra não está dizendo que Deus ama a oferta, Deus ama aquele que deu. E Deus ama aquele que deu, porque aquele que deu é filho, deu com alegria. Deu pelo reflexo de entender que aquele que entendeu que Deus deu, ele também dá. Por isso que Jesus diz, é maior aquele que dá do que recebe. Por que maior aquele que dá do que recebe? Porque o entendimento está destravado. Foi estancado aquilo que trazia sofrimento. Jesus veio, ele adquiriu uma mente de liberdade, uma mente liberta, de saber que tudo é de Deus. 1 Crônicas capítulo 29, versículo 11 e 12. Tudo é de Deus, leia lá. Tudo é de Deus, tudo pertence a Deus. Ouro, prata, a terra, todos os animais, tudo pertence a Deus. Quem somos nós para reter? Se nós formos curados naquilo que o Senhor quer realmente nos curar, não aquilo que nós queremos que Deus faça, o nosso entendimento é destravado, a nossa contribuição é espontânea e com alegria. Dar aos outros, dar aos pobres, dar a Deus. Compartilhar, distribuir, repartir. Por quê? Porque é o entendimento daquilo que Deus fez. Deus deu aquilo que tinha. Deus deu o seu único filho. Estava fresco na memória daqueles a quem ouvia as pregações dos apóstolos. Jesus se entregou, Jesus se deu. Havia temor em todos. Leia o texto, havia grande temor em todos. Em todos havia temor, porque sabia, tinha certeza, estava recebendo, estava agregando Cristo em tudo aquilo que eles já tinham aprendido da palavra de Deus. E aí a mente liberta, a mente completamente curada, não havia problema algum, sofrimento algum em repartir com os irmãos e ter comunhão. Deixa eu lhe dizer, ambiente de pureza é ambiente de comunhão. Ambiente onde Jesus está e a pureza é ambiente de comunhão. Efésios capítulo 2, versículo 20. Abre lá, Efésios 2, 20. Efésios, edificado sobre o fundamento dos apóstolos, e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Tem um texto que diz outra palavra. Efésios 2, 20. Deixa eu ver se é o meu. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos, é o mesmo. No qual todo edifício é ajustado e cresce para se tornar um santuário no Senhor. É uma comunhão em Cristo Jesus, pela pureza que Ele nos trouxe. Ou seja, livres do pecado, livres da condenação. Aquele que está em Cristo, nenhuma condenação há. Eu queria que você prestasse atenção. Segundo ponto, por que aquela igreja se movia daquela maneira? Porque aquela igreja não era pastoral. Porque em essência a igreja do Senhor não é pastoral, a igreja é apostólica e profética. Tem uma missão e ouve os céus. Talvez aquela mulher procurando por 12 anos, os médicos gastando tudo que tinha. Talvez muitos
ainda não estancaram aquilo que afasta de Deus, aquilo que te traz isolamento e afastamento da comunhão com Deus e com os santos, porque ainda está procurando um cuidado. Eu vou lhe dizer, a igreja tem a responsabilidade de cuidar, mas em sua essência ela não é cuidadora. Porque senão ela se colocaria acima de Deus, que controla tudo e que cuida de tudo. Como nós estamos abaixo e somos apenas um reflexo daquilo que Deus faz em nós, o reflexo da glória do Senhor em nós, nós temos responsabilidade de cuidado com os outros. Nós temos essa missão. Mas em sua essência a igreja não é pastoral, porque senão cria apenas membros, ao invés de formar homens cheios do Espírito Santo, que tenham temor, que repartam as coisas e que entendam que o Senhor Jesus é único e suficiente, que saibam que Deus é o único digno de ser adorado, que saibam que Deus, eu preciso amá-lo acima de todas as coisas. E saibam que o Senhor é coroado de glória, é coroado de majestade. Há um pastoreio na igreja, porque é responsabilidade, mas em sua essência a igreja é apostólica profética, porque ela tem uma missão. Cada crente, cada um que Jesus tocou ou que tocou em Jesus, cada um recebeu para si uma missão. Somos filhos, somos partes de um povo, somos feito família, co-herdeiros com Cristo. Cada um recebeu uma missão. É por isso que o entendimento de cura que o Senhor nos traz é saber que agora eu não preciso caminhar a vida inteira querendo ser cuidado, mas Jesus me curou para eu ser um cuidador. Embora haja esse cuidado, mas Ele me libertou para eu cuidar. Cuidar daquilo que é dele, como um mordomo, como um filho que preza pelas coisas de seu pai. Como um filho que guarda as coisas do seu pai, que ama as coisas do seu pai. Eu não estou dizendo para cada um se tornar um pastor e cuidar dos outros. Eu apenas estou dizendo que uma libertação na mente, uma cura que o Senhor quer trazer, onde você é livre do pecado, é impossível que você não se envolva com as coisas de Deus. É impossível que você não esteja envolvido com aquilo que Deus ama. É impossível que você não esteja envolvido com aquilo que Deus está fazendo. Agora é claro que nós não somos perfeitos, a igreja do Senhor ainda não é perfeita. Seremos perfeitos quando refletirmos a imagem do seu Filho, quando estivermos junto com Ele com roupas e vestes lavadas, remidas pelo seu sangue. Nós estamos em aperfeiçoamento, nós estamos ainda sendo edificados. E essa comunhão nos traz unidade, essa comunhão nos traz fortalecimento. Comunhão daqueles que estancaram aquilo que trazia sofrimento e se tornaram cuidadores, seguidores de Cristo. Aqueles a quem amam a Deus e amam a sua palavra. Sabe o que eu achei interessante? Aquela mulher não podia tocar em nada, porque tudo que ela tocasse ficaria impuro. Mas ela toca em Jesus e Jesus não fica impuro, não torna-se impuro. Pelo contrário, a pureza de Jesus invade o corpo daquela mulher, o ser daquela mulher, e a torna pura. E é simples você imaginar que qualquer gota de veneno contamina qualquer galão de água. É simples você imaginar que qualquer mosca que pouse na sua carne moída, que você deixou aberta lá no fogão, contaminou a carne inteirinha.
Duvido que você nunca foi pegar uma carne moída e viu o trem de mosca lá dentro e você jogou a carne moída inteira fora. Foi ou não foi? Um dia eu fiz uma macarronada, cara, muito macarrão, e coloquei o molho. A hora que eu coloquei o molho e mexi, dentro do molho tinha um negócio branco, lembra? O molho, sei lá, estava estragado, eu tive que jogar tudo fora. Está contaminado. Você não tira aquilo que contaminou e come o resto, a não ser que você esteja com muita fome. Não é, cara? Você não tira. É um pouquinho só de impureza, contamina tudo. Aquela mulher impura não podia tocar nada, porque tudo que ela tocava se tornava impuro. Foi pega pela pureza de Jesus. Eu fiquei pensando, por que se inverteu esses polos? Porque ao invés de ela contaminar Jesus, Jesus foi que trouxe a pureza àquele corpo impuro. Eu fiquei pensando e cheguei a uma conclusão. Talvez não seja a plena verdade, mas para hoje aqui nos serve. A impureza daquela mulher era uma confissão de fé e não uma confissão de vida. E é por isso que Jesus não nos torna puro em muitas áreas que nós ainda estamos sangrando, que traz afastamento de Deus. Porque ao invés de ser uma confissão de fé, a nossa impureza é uma confissão de vida. Eu não quero largar aquilo, eu não quero parar com isso. Ao invés do pecado, que é uma impureza, se tornar uma confissão de fé, de chegar até Jesus e dizer, me perdoa, aquele pecado se tornou uma confissão de vida, onde eu não saio dele, nem quero sair. Onde eu tento esconder de todo mundo, onde eu tento esconder a minha impureza, mas diante de Jesus Ele não consegue me tornar puro, porque eu não consigo chegar nele e me desfazer daquilo. Eu não consigo deixar ser tocado por Ele a ponto da sua pureza entrar em mim, a ponto da sua santidade ser gerada em mim. Troque a sua confissão de vida, que é impura, por uma confissão de fé. Eu creio, Jesus, Tu pode me curar, Tu pode me sarar, Tu pode me livrar disso. Por favor, me perdoa, me arrependo, me torne puro. Porque o que aquela mulher dizia quando foi procurar Jesus? Certamente se eu tocá-lo, eu serei curado. Ninguém pode fazer nada por você se você não for o primeiro interessado. Não é assim? Quando alguém precisa de ajuda, não é assim que funciona? Se aquele que precisa de ajuda não for o primeiro interessado em sair de tal situação, ninguém pode fazer nada. Ninguém pode fazer nada. E o problema é quando a nossa impureza tornou-se a nossa confissão de vida. Não é mais a nossa confissão de fé de se achegar diante do Senhor e pedir perdão. Não é mais uma confissão diante do Senhor e dizer, Senhor, eu não aguento mais. O problema é que essa impureza vai tornando-se um fluxo. Sabe quando você estoura e fala um monte, e briga um monte, estressa, está estressado, está irritado, e alguém fala com você, e você fala, eu também sou ser humano, eu também posso falar, eu também tenho sentimentos. Eu vou lhe dizer, você pode fazer isso, é ser humano, realmente. Mas muitas coisas em minha vida eu tenho me perguntado, e se isso tornar-se um fluxo, qual é a conta que vai chegar? Porque se eu gritar com Marco Antônio é uma coisa, e se eu gritar com ele durante 5 anos, o que é que vai acontecer entre nós? Se você grita com seu esposo é uma coisa, ele pode ter feito alguma coisa de errado, mas se você grita todo dia, qual é a conta que vai lhe chegar depois de 12 anos? Depois de 12 anos, qual é a conta que lhe chega?
Se você reclama de tudo, qual é a conta que lhe chega? Se você reclamar todo dia durante pelo menos uns 10 anos. Se você fala palavrão, qual é a conta que lhe chega falando palavrão todo dia durante sua vida toda? É igual um vício de cigarro. O cara fuma, eu não sei o que sente, que eu nunca experimentei, não sei qual é a sensação. Mas o cara se sente bem, agora qual é a conta que lhe chega depois de 20 anos fumando? Você não tem mais pulmão. E nisso tantas coisas nós vamos criando e vamos gerando em nossa vida e não vamos percebendo que isso está se tornando um fluxo. Está gerando um afastamento da comunhão com Jesus e com os santos, com os irmãos. Está gerando um afastamento com Deus porque eu não tive a coragem ainda. A minha impureza não foi suficiente para gerar uma fé, e a fé não foi suficiente para gerar coragem e eu parar de vez e estancar de vez esse sangramento. Estancar de vez aquilo que está me fazendo sofrer. Eu não tive coragem. Eu não digo fé, porque a fé daquela mulher trouxe a ela coragem, algo que ela talvez não fazia, não saía de casa. Algo que ela não podia fazer, tocar num homem, tocar em alguém. Mas a fé que ela trouxe, a fé que trouxe a convicção dela em casa e dizendo: se eu apenas tocar, eu serei curada. Porque eu vou lhe dizer, o fluxo que está trazendo sofrimento à sua mente começa na sua casa. Começa em casa. No seu dia a dia. Não é a igreja, não é os outros, não são as pessoas, não é o mundo. Sabe aquelas pessoas que dizem assim: quanto mais eu conheço as pessoas, mais eu gosto dos animais. Eu vou até fechar o olho para ninguém se condenar, mas eu vou lhe dizer: é contra a vontade de Deus aquilo que você está dizendo. Porque Deus ama pessoas e você ainda não entendeu isso. Você ainda não entendeu isso, que esse fluxo da sua vida que está trazendo sofrimento precisa ser estancado. A hora que você der um grito de coragem, dizer: se eu apenas tocar, eu vou. Porque se você esperar de culto em culto Jesus lhe tocar, talvez Ele avaliou o teu coração e viu que você não está disposto a se tornar puro, porque você não está disposto a ter fé suficiente, a crer suficiente para querer tornar-se puro, para dizer: basta, se eu tocar em Jesus, eu vou me envolver com Ele, Ele vai se envolver comigo, o amor dEle vai vir no meu coração e eu serei curado. E eu vou lhe dizer, não deixe o diabo levar vantagem, porque senão isso torna-se um fluxo na sua vida. Perdoe a todos aqueles que você precisa perdoar. Derrube todos os muros que você precisa derrubar. Perdoe a todos aqueles que te machucaram e te falaram mal e fizeram mal para você. Por que você deve fazer isso? Simplesmente porque se a impureza lhe tocar, devolva a pureza. Esse é o reflexo de Jesus, é a autoridade do poder de Jesus. O impuro que toca no puro, quando está em Cristo, no poder de Cristo, não vai se tornar impuro por causa disso. Vai devolver, vai retribuir impureza. O que Jesus disse: se alguém lhe bater em sua face, dê a outra. Se alguém pedir-lhe para caminhar tantas milhas, caminhe tantas outras milhas. Porque alguém lhe deu algo e você retribuiu em impureza.
Foi a impureza que lhe tornou impuro, ou é o fluxo ainda que não foi estancado em sua vida e a única coisa que você consegue emanar ainda é impureza? Porque a pureza de Cristo não está em você, independente do que fizeram, falaram, independente do seu sofrimento. Eu já fui alcançado por Cristo, já sou uma nova criatura e a impureza não vai me tornar impuro, vou emanar pureza. É de Jesus que está em mim aos impuros. Porque a raiva ainda nos domina, porque a maledicência ainda nos domina, porque ainda a mentira, a calúnia ainda nos domina, porque a ira ainda nos domina, porque a preocupação ainda nos domina. Eu vou lhe dizer, não é problema algum você estar preocupado hoje, mas se você tem uma confissão de vida de preocupado, a conta vai chegar. E não há médico que vá curar a sua causa. Não há médico que vá curar a sua causa. Jesus, o poder de Jesus operado em nós, trata as causas. Trata as causas. Então não foi porque alguém fez algo que você vai se mover dessa maneira. Vamos combinar. Eu falei que era um combinado, né? Vamos lá. Você vai se mover de tal maneira porque alguém fez algo. Mas esse alguém é Jesus e só. Imagina se todos nós nos movêssemos assim. Estou fazendo isso, estou falando isso, estou sendo isso, me tornando isso, porque Jesus fez algo por mim. Pronto, haverá temor. Pronto, haverá comunhão. Pronto, haverá paz. Haverá consolo. Haverá unidade. A paz que excede todo entendimento. E eu queria muito que o Espírito Santo pudesse trabalhar em nossos corações hoje, para que todo o acúmulo onde nós estamos sangrando fosse estancado hoje. E a sua fé, a fé que você tem, fosse suficiente para lhe trazer coragem a tocar em Jesus e tornar-se puro. E se você acha que a igreja é um hospital, eu vou lhe dizer, a igreja pode cuidar de você, mas só Jesus pode te curar. Tanto é que por muitos a igreja machucou. Muitos a igreja ofendeu. Muitos. E eu vou lhe dizer, a cura está em dar pureza quando recebeu impureza. E não cobrar pureza dos outros. Não cobrar a pureza daqueles que estão ainda sendo aperfeiçoados. Mesmo que a igreja tenha a responsabilidade de ser referencial. Mesmo que a igreja tenha a responsabilidade de se tornar pura e santa. Mesmo que a igreja tenha essa responsabilidade, mas nós ainda estamos em processo. E a única pessoa que você pode mudar nessa vida é você mesmo. E você não pode mudar mais ninguém. Porque o tanto que eu já falei para o meu irmão ser palmeirense, ele não vai se tornar palmeirense, nunca. Ninguém pode mudar o outro, não tem como. A não ser que alguém queira. E eu vou lhe dizer. Quem sangra não se associa com os demais. Quem sangra perde o melhor de pertencer a Deus. É estar em comunhão.
Comunhão é o reflexo de entender os céus. Porque nos céus não há desacordo. Nos céus não há discordância. Há comunhão. A comunhão consiste em eu amar o meu irmão como Cristo me amou. Eu amar o meu próximo como eu amo a mim mesmo. E é essa cura, esse entendimento que o Senhor quer nos trazer. Para que a igreja tenha autoridade quando toca os outros ou quando é tocada. Se a igreja tem responsabilidade de tocar a sociedade, e eu creio nisso, e eu quero dar uma palavra, em nome de Jesus. Você que tem um dom, uma vocação, você que tem um diploma, eu vou lhe dizer, isso é um dom de Deus para a tua vida. Use isso em favor do reino de Deus. Use isso em favor do reino de Deus. Uma professora pode educar as crianças, mas as causas só Jesus pode curar. Um médico pode curar pessoas, mas existem algumas causas que só Jesus pode fazer. Todo ser humano tem o direito de conhecer o Evangelho. Todo ser humano tem o direito de conhecer um Deus poderoso, misericordioso e amoroso, que nos amou e entregou o seu Filho para que tivéssemos vida eterna. Todo ser humano tem esse direito. E se você tem algo em suas mãos, seja uma vocação, seja um trabalho, seja um diploma, use em favor da vontade de Deus. Deus não lhe deu um diploma para você ganhar dinheiro. Deus não lhe deu vocação para você ganhar dinheiro. Isso é só consequência. Isso é só consequência. A igreja do Senhor, deixa eu lhe falar algo. A igreja do Senhor, se entender o propósito de Deus, se entender o propósito de Deus e viver o propósito do Senhor e ser curado em Cristo Jesus, não precisa de política. As clínicas de dependentes químicos, quem já visitou alguma, quem já foi pregar em algum lugar, vai saber o que eu estou falando. As clínicas de dependentes químicos não está na mão do governo. O governo não sabe como resolver esse problema. Está na mão de quem tem fé, dos evangélicos, dos católicos, dos espíritas. E eu vou lhe dizer, há tantas causas que o governo não pode resolver e não vai conseguir resolver. Porque se existe sangramento onde afasta da comunhão com Jesus, só Jesus é quem pode curar. Só Jesus é quem pode estancar. Como eu disse domingo passado, eu quero aqui reafirmar. Vá em bases missionárias no mais distante Nordeste, no mais distante tribo da África, e veja onde tem missionários, veja a transformação que há no lugar. É muito melhor do que quando o governo chega. É ou não é, pastor Marcelo? É ou não é? Sério? Lá no Nordeste, sério? A base missionária lá. É ou não é? O governo não consegue fazer aquilo que uma igreja com a autoridade de Cristo, que tem poder, pode fazer. Por isso, a pregação que talvez aquela mulher ouviu, para de mimimi, vá até Jesus, estanque essa impureza que te afasta da comunhão, porque isso está fazendo sangrar, isso está trazendo sofrimento para sua mente, isso está lhe condenando. Coloque aos pés de Jesus, Ele é suficiente para te curar e te tornar puro, e a sua impureza não vai torná-lo impuro. Deus não vai gostar menos de você se você tiver uma confissão daquilo que está lhe
trazendo sofrimento e que não é estancado e precisa ser estancado. A mente que você tem de trair seu esposo, sua esposa, precisa parar, porque a conta desses pensamentos chega. A intenção que você tem de fazer mal a si mesmo ou aos outros precisa ser estancado, precisa parar. O sofrimento que os outros estão fazendo você passar precisa parar. Você precisa dar um basta nisso. Não atacando os outros. Não. Você decidiu não se ofender. Seu coração está puro diante do Senhor. Há perdão, há amor, há bondade, há misericórdia, há compaixão para você distribuir para todo mundo que quiser. Para todo mundo que não tem. Há uma oração, há uma palavra, há um conselho. Mesmo que os que se acheguem a você sejam impuros. A igreja precisa aprender a tocar e trazer pureza, e precisa aprender a dar pureza quando for tocada. Nós não precisamos responder à altura daqueles que são impuros. Nós não precisamos responder e nos posicionar à altura daqueles que são impuros. A igreja por si só, se está em Cristo, vai dar perdão, vai dar bondade, compaixão, misericórdia. E é porque eu estou dizendo, porque precisamos viver, entender, praticar, ser tocado, e mesmo quando for tocado, e tocar. Se você tem uma vocação, um dom, um talento, seja ele espiritual, seja um diploma em suas mãos, por favor, se você faz parte da igreja do Senhor, comece a tocar a sociedade. Comece a tocar lá no seu mundo, lá no seu âmbito de relacionamento. Há alguém lá que precisa estancar o fluxo. Há alguém lá impuro, que quando for revelado para ele a verdade, ele vai ser liberto. Ele vai querer tocar em Cristo. E ele vai querer ser curado. Você pode dizer amém? Amém. Quantos podem dizer amém? Se você tem fé, saia desse isolamento. Se você tem fé, saia dessa reclusão. A fé precisa para você ser um combustível, aquilo que te move a fazer algo, aquilo que te move a se tornar algo. Fé como combustível. Se você, preste atenção para a gente orar. Se você acorda todo dia, não tem mais prazer, não tem mais alegria, não tem comunhão com o Senhor, e acorda todo dia, tem que ir trabalhar, torcendo para sexta-feira chegar logo para você ficar em casa no sábado e no domingo, deixa eu lhe dizer algo. O seu combustível é o dinheiro. E sabe o que é ruim? É o pouco dinheiro. Porque pensa, fazer do dinheiro um combustível o mês todo, para quando recebe ainda reclama daquilo que você suou ainda para ganhar. Aí eu lhe digo, não, você precisa acordar e orar. Você precisa acordar e agradecer. Mas você já ouviu isso um monte de vezes e nunca fez isso. Porque você não estancou a causa. A causa é porque a sua fé não lhe trouxe coragem ainda para chegar até Jesus e falar, Senhor, eu quero tocar no Senhor essa noite, hoje. E eu quero sair daqui curado. E eu quero orar com todos, mas eu quero lhe falar algo. Existem pessoas aqui que estão sangrando. E o fluxo pode até ser pequeno. Mas se for crônico, te mata. Estanque hoje.
Sabe aquele desespero, aquela angústia, aquele medo? Sabe aquela falta de satisfação, de alegria? Existem pessoas que estão sangrando e por si se afastaram do ministério, do chamado que Deus deu. Jesus precisa tratar as causas que ninguém ainda conseguiu distinguir, discernir qual é a causa, nem você mesmo. Jesus lhe chamou, Jesus lhe deu algo, lhe confiou algo, lhe deu um dom, lhe deu uma vocação. Jesus lhe deu um ministério. O dia que você recebeu isso, você chorou, você falou: irei contigo para onde quer que fores, meu Senhor. Houve um sangramento, sangrou, tornou-se um fluxo, e por esse tempo, de tanto tempo sangrar, você se afastou daquilo que Deus chamou. Você simplesmente desanimou, se angustiou, se milindrou. Eu quero lhe dizer que Jesus, Ele cura as causas. E mesmo se a sua impureza tocar Ele essa noite, você vai tornar-se puro. Diga que esse sangramento não é a confissão de sua vida. Você não é assim. Você não precisa disso. Você não nasceu para isso, você não nasceu com isso. Confesse que esse sangramento é uma oportunidade para Jesus ser glorificado em tua casa. Confesse que esse sangramento é uma oportunidade para Jesus ser o Senhor de sua família. Quando Josué disse assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor, teve um motivo, teve uma causa. Não é porque ele tinha recebido uma bênção do Senhor, era um posicionamento. Ele estancou ali qualquer sangramento que pudesse haver em sua casa e seus filhos. Não, nós não serviremos a outros deuses. Nós serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Onde estão os homens, maridos, que vão estancar o sangramento de seu lar e vão dizer: estamos posicionados em servir a Deus. Não haverá mais fluxo que vai nos cansar, que vai nos isolar. Não haverá mais fluxos que vai nos tornar impuros. Jesus é suficiente para me trazer pureza, me trazer perdão e eu ser livre. Deixa eu lhe falar. Às vezes a gente pensa que o demônio, ele quer me deixar endemoniado para passar vergonha na frente dos crentes. O demônio pode fazer. Você viu o que o demônio pode fazer? Pode deixar endemoniado. Cara, o maior alvo de Satanás é sua mente. Porque te aprisiona. Porque pode fazer você viver estando morto durante muito tempo, muitos anos. Sabe aquelas pessoas que sorriem para todos, mas por dentro estão um caco, um bagaço. Aprisionadas na mente. Pronto, o diabo não precisa nem endemoniar você. Se aprisionou sua mente e acabou. Vai te trazer isolamento, vai te tornar impuro. Mas há salvação para aqueles que creem e têm coragem. Estanquei esse sangramento hoje. Vamos ficar em pé.